Olá pessoal, tudo bem? Sou o professor Robson de Química. Vamos para mais uma aula onde o assunto é lei de Hess. Então, a lei de Hess é mais uma maneira de nós calcularmos a variação de entalpia, né? Nós já aprendemos a calcular essa variação diminuindo a entalpia do produto menos a entalpia do reagente. Aprendemos também a calcular pela energia de ligação, onde nós temos a energia de ligação e podemos calcular com as ligações com a entalpia das ligações rompidas, mais a entalpia das ligações formadas. Hoje nós vamos aprender um novo método que é a lei de Hess. Então, o conceito de lei de Hess é também conhecido como lei da soma dos calores de reação, que demonstra que a variação de entalpia de uma reação química não depende do modo do caminho com que a mesma é realizada, e sim do estado inicial dos reagentes e final dos produtos. Para que a gente possa calcular essa reação, esse método, nós temos que conhecer bem as operações que nós podemos fazer com as equações termoquímicas. Então, uma primeira operação tem essa daqui, ó, onde nós temos a formação da amônia com variação de entalpia menos 22, quer dizer que é uma reação exotérmica, né, que está liberando calor. Agora, o que nós podemos fazer com essa reação? Nós podemos invertê-la, por exemplo. Né? Se nós invertermos essa reação, o que vai acontecer? Veja bem, ó, inverti a reação totalmente, eu vou ter que inverter o sinal da variação de entalpia. Era menos 22, passou para mais 22. Então, invertendo a reação, inverte o sinal também. Eu também posso multiplicar ou dividir uma reação química ou uma equação termoquímica. Exemplo, se eu multiplicar todo mundo por 3, como foi o caso aqui, ó, N2, 3N2, H2, 9H2, 2NH3, CNH3, e a variação de entalpia também eu multipliquei por 3. Então, se eu multiplicar uma reação termoquímica, eu tenho que multiplicar a variação de entalpia, ou se eu dividir a equação termoquímica, eu também tenho que dividir a variação de entalpia. Uma outra operação que eu posso fazer é somando duas reações, por exemplo. Nós temos aqui, ó, duas reações, né? Uma formação de NO2 e outra a decomposição do NO2. Então, se eu somar essas duas reações, o que eu tenho que saber? Se os elementos ou as substâncias estiverem do mesmo lado, vai acontecer a soma. Se tiverem lados opostos, que é essa setinha, vai acontecer a diminuição. Então, ó, eu tenho 2 NO2 do lado esquerdo de uma reação e 2 NO2 do lado direito de uma reação. Então, eu vou diminuir, como aqui é 2, aqui é 2, eles vão ser cancelados. Ó, eu tenho 2 O2 do lado esquerdo e 1 O2 do lado direito. Então, 2 menos 1 vai sobrar 1 aqui desse lado. Então, a reação no final vai ficar N2 mais O2 mais 2NO. E eu vou somar aqui a variação de entalpia, mais 113 com 66 vai dar mais 1179. Seria o resultado, né, dessa soma dessas reações termoquímicas. Agora, nós temos um exemplo de lei de Hess realmente, né, como nós vamos trabalhar com esse tipo de questão. Então, veja só, nós temos... Primeiro, nós vamos repetir a equação 1. Por que isso acontece? Veja bem, eu tenho duas reações aqui e eu quero calcular a variação de entalpia dessa reação. Essas duas reações me fornecem a variação de entalpia, cada uma delas. Só que essa reação que eu quero não tem a variação de entalpia, é isso que eu quero calcular. Então, eu tenho que arrumar uma maneira dessas duas reações se transformar nessa daqui. Então, na primeira reação, eu posso notar que aqui tem um N2 e aqui que eu quero chegar também tem um N2. Eles estão do mesmo lado, aqui é um índice 1, aqui é índice 1. Então, a única coisa que eu preciso fazer é repetir essa equação aqui. Como eu escrevi aqui, ó, devemos repetir a equação 1. Então, eu repeti exatamente do jeito que ela está. Pronto. Primeira parte está aqui. Agora, na segunda reação, eu vejo o seguinte, que tem o 2NO do lado esquerdo da reação e aqui está do lado direito. Então, o que eu preciso fazer? Inverter essa reação. Se eu inverter essa reação, o NO vai ficar do mesmo lado da equação que eu quero. Então, vamos lá. Eu vou inverter a equação 2. E o que acontece quando eu inverto a equação? O sinal muda. Aqui, eu inverti totalmente a reação, o 2NO foi para frente, o NO foi lá para trás com o O2, e eu inverti o sinal. Agora, basta eu somar as reações. Então, somando as duas equações, o que vai acontecer? Ó, 2NO vai
diminuir com o O2 desse lado e 2NO2 vai diminuir com o outro. Na verdade, eles vão se anular. Então, vai ficar N2 mais O2 que sobrou aqui, mais 2NO, e basta eu somar aqui. Quando eu chego, ó, você pode ver que eu cheguei na reação justamente a que eu queria, ó, do N2 mais O2 mais NO. No final, eu obtive a mesma reação. Então, eu vejo que eu estou pelo caminho correto. Então, aqui basta eu somar e chego nesse valor. Então, essa questão está completa, já acabei de fazer, de resolver. Uma questão número 2, nós podemos analisar ela antes. Olha só o que está acontecendo. Calcule o ΔH da reação. Eu quero calcular o ΔH dessa reação. Aqui está a interrogação. E eu tenho duas reações com a variação de entalpia pronta. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso transformar essas duas reações nessa aqui que eu quero saber a variação de entalpia. Então, se eu olhar para a primeira reação, eu vou ver que o P4 está do mesmo lado. Aqui é 1, não preciso multiplicar nem dividir. Então, o que eu vou fazer? Eu vou manter essa primeira reação. Agora, já na segunda, o que eu estou vendo na segunda? Ó, PCl3, ó, o Cl2 está do mesmo lado e o PCl5 está do mesmo lado. Então, eu vou manter, não preciso inverter. Só que aqui tem 4 PCl5 e aqui só tem 1. Então, eu vou multiplicar todo mundo aqui por 4. Beleza? Então, vamos lá. O primeiro eu falei que eu vou manter. Então, vamos lá. Devemos repetir a equação 1. Vou repetir, porque aqui é P4 do mesmo lado. Então, ó, repetir, inclusive repetir a variação de entalpia. Agora, o segundo, o que a gente chegou à conclusão? Que eu preciso multiplicar por 4 aqui, porque ó, o que acontece? Aqui a reação que eu tenho é 1, e eu quero chegar nessa reação. Então, eu multiplico aqui todo mundo por 4. Então, devemos multiplicar por 4 a equação 2. Vai ficar ó, 4 PCl3, mas eu tenho que multiplicar todo mundo. 4 PCl3, 4 Cl2, 4 PCl5 e 4 vezes 124, menos 496. Agora, eu vou somar essas duas reações. O que vai acontecer? Ah lá, ó, 4 PCl3 desse lado vai anular com 4 PCl3 do outro lado. Agora, o Cl2 aqui está do mesmo lado que do outro Cl2 aqui. Como eu tenho 6 com mais 4, 10. Então, está do mesmo lado, eu somo. Está em lados opostos, eu diminuo. Então, o que vai sobrar? PCl4, 10 Cl2 e 4 PCl5. Exatamente a reação que eu queria chegar no início do problema. Então, como eu cheguei na reação, eu tenho as duas variações de entalpias, basta eu somá-las. Então, eu vou chegar na variação de entalpia de menos 1.775 kJ por mol. Acabou a questão. Eu tenho aqui agora uma questão número 3, onde ele me diz o seguinte: considere a seguinte reação. Então, eu tenho essa reação aqui. Com base na lei de Hess, utilizando as equações a seguir, calcule o ΔH da reação, assinar a alternativa que apresenta a resposta correta. Então, veja só, eu tenho 3 reações com a entalpia conhecida e eu quero a entalpia dessa daqui. Então, da mesma maneira, eu vou trabalhar com essas 3 reações para chegar nessa reação aqui. Então, a primeira reação, o que eu noto? Aqui tem um carbono grafite, só que aqui é 1 e aqui tem 2. Então, eu vou multiplicar aqui todo mundo por 2. Então, vamos lá. Devemos multiplicar por 2 a equação 1. E ela vai ficar ó, 2C grafite, 2O2, mais 2CO2, e eu vou multiplicar a variação de entalpia aqui também por 2. Na segunda reação, eu tenho H2 aqui, e aqui também está do mesmo lado, só que aqui são 3 H2, aqui são 1. Multiplica aqui todo mundo por 3. Então, vamos lá. Devemos multiplicar por 3 a equação 2. Como é que vai ficar multiplicando por 3 a equação 2? Olha lá, 3H2, 3 meios O2 e 3H2O. Multiplica aqui o 286 também por 3, que dá menos 858. Vamos para a questão número 3. Olha só, o C2H6O está do lado esquerdo da reação e aqui está do lado direito. Então, eu preciso inverter para ele ficar no mesmo lado, na mesma posição. Então, basta eu inverter a equação 3. Se eu inverter, vai ficar como? Vai ficar 2CO2, 3H2O, C2H6O e 3O2. Eu invertendo, eu não posso esquecer de trocar o sinal. Agora, eu vou somar todo mundo. O que vai acontecer quando eu somar todo mundo? Vamos lá. Olha lá. Eu corto 2CO2 com 2CO2, que estão do lados opostos,
corto 3H2O com 3H2O, que estão em lados opostos. E agora aqui, ó, olha o que está acontecendo. Eu tenho 2 oxigênios com 3 meios de oxigênio. Então, eu posso fazer o seguinte, ó, 2. 3 dividido por 2 dá 1,5. Então, 2 mais 1,5, 3,5. Só que do outro lado tem 3. Então, 3,5 menos 3 vai dar meio, que está aqui, ó, meio de O2. E do outro lado só sobrou o C2H6O. Cheguei exatamente na reação do início do problema. Então, agora basta eu somar essas variações de entalpia e vou chegar no valor final de menos 278 kJ por mol, a resposta correta, letra C. Mais uma questão, aplicando a lei de Hess, determine a variação de entalpia da reação abaixo. Então, nós temos essa reação, onde nós queremos calcular a variação de entalpia, e nós conhecemos a variação de entalpia dessas 3 reações. Então, vamos lá. Na primeira reação, eu estou vendo que aqui eu tenho 1 grafite, aqui eu tenho 3. Então, eu multiplico aqui todo mundo por 3. Nessa segunda reação, eu vejo que aqui eu tenho H2, aqui 4H2. Eu multiplico aqui todo mundo por 4. E nessa última reação, o C3H8 está do lado esquerdo, aqui está do lado direito. Eu só vou inverter, porque aqui é 1, não preciso multiplicar nem dividir. Então, vamos lá. Primeiro, como eu falei, vou multiplicar todo mundo por 3. Ó, multipliquei todo mundo aqui por 3, inclusive a variação de entalpia. No segundo, eu tenho que multiplicar por 4. Aqui, ó, aqui é 4H2, aqui é 1 só. Multipliquei todo mundo por 4, inclusive a variação de entalpia. E a terceira reação, basta eu inverter. Então, eu inverti a reação e troquei o sinal da variação de entalpia. Agora é só eu somar. Então, olha lá, vou cortar o 3H2 de um lado, 3CO2 de um lado com 3CO2 do outro lado. Vou cortar o 4H2 de um lado com 4H2O do outro lado. Aqui eu tenho 3 mais 2, 5 oxigênios do lado esquerdo e 5 oxigênios do lado direito. Corto todo mundo. O que sobrou? 3 grafites, 4H2 e do outro lado C3H8. Cheguei na reação do início do problema. Beleza, é isso mesmo que eu quero. Basta agora eu somar essas 3 variações de entalpia e chego no valor de menos 24,10, completando a questão, resolvendo ela. Ok? Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.